Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias deste sábado, dia 4 de janeiro de 2025. E a gente começa mostrando para você, atualizando você das notícias de hoje. E começa com a capa aqui do jornal Folha de São Paulo, cuja manchete é a seguinte: governo Lula manobra para ampliar gastos na reta final do ano passado, de 2024. Diz o texto da manchete da Folha de hoje. Na reta final de 2024, o governo Lula ampliou os gastos federais por meio de manobras como a liberação de recursos fora das regras do arcabouço fiscal, o adiamento de repasses e a transferência de verba fora do orçamento para financiar políticas públicas. A gestão petista defende a legalidade dessas medidas. Em um caso, medidas provisórias destinaram 6,5 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Sem esse expediente, a despesa teria de se encaixar na regra fiscal. O governo também usou o programa Pé de Meia do Ministério da Educação, que é uma bolsa para alunos do ensino médio, destinou 6 bilhões de reais que estavam parados em fundo público. Técnicos da área econômica avaliam que as manobras podem gerar ruído no mercado em momento em que a credibilidade da política fiscal do governo Lula é colocada em xeque. Analistas projetam economia brasileira desacelerada neste ano de 2025, mas longe da estagnação. No caderno Folhinha, a matéria em destaque é a seguinte: férias divertidas e longe do celular. Confira ideias de brincadeiras como barra manteiga e passatempos para o mês sem aulas para a garotada. O caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura e entretenimento da Folha de São Paulo, a matéria principal é dizendo que a escritora Maura Lopes Cansado volta à tona com livros sobre loucura. E no caderno Mercado, que é o caderno de economia da Folha, a matéria principal é sobre dicas para não se endividar nas liquidações que aparecem no mês de janeiro. E uma dica muito simples para não se endividar é não gastar mais do que ganha. Simples assim. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo deste sábado, dia 4 de janeiro. Ministérios do governo Lula prevêem leilões de transportes de 106 bilhões de reais. O governo Lula pretende realizar neste ano 87 concessões no setor de infraestrutura de transporte, em um total de 106 bilhões de reais em investimentos. Entre elas estão trechos de 8 estradas federais, 21 terminais portuários e 51 aeroportos de pequeno porte.
Outra chamada, 2024 foi o ano mais quente já registrado no Brasil, afirma o INMET. O país registrou temperatura média de 25,02 graus Celsius no ano passado, ano de 2024, a maior desde 1961, início da série do registro dessa série histórica do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. O recorde anterior foi de 24,92% graus Celsius, que havia sido anotado em 2023. E no ano passado, 2024, subiu para 25 a média da temperatura no Brasil, 25,02. Em 2023 foi 24,92. Além das ondas de calor, 2024 foi marcado por outros dois fenômenos também relacionados ao clima extremo: os incêndios florestais em várias regiões, inclusive no Pantanal, e as chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul. Ainda chamada de capa da Folha de São Paulo, a Promotoria de Justiça de São Paulo arquiva 17 casos de mortes provocadas ou realizadas pela Polícia Militar de São Paulo. 1 ano e 5 meses após o início da Operação Escudo na Baixada Santista, as investigações de ao menos 17 das 28 mortes provocadas por policiais militares foram encerradas. 17 das 28 foram encerradas sem indiciamentos ou denúncias. Os arquivamentos se deram a pedido do Ministério Público, das promotorias de justiça. A Defensoria Pública, que também popularmente a gente chama de Justiça dos Pobres, ou Advogado dos Pobres, lá em São Paulo, a Defensoria Pública Estadual ainda tenta reverter a situação de 8 processos desses 17 que foram encerrados sem nenhum indiciamento e sem nenhuma denúncia. Esta foto, chamada de capa da Folha de São Paulo, é para vocês notarem como é que estão as UPAs lá no litoral paulista. Olha aqui, lotada. Essa daqui é a UPA da Enseada. Diz assim a legenda desta foto: casos de virose lotam postos de saúde em Guarujá e outras cidades do litoral de São Paulo. Pacientes aguardam atendimento na UPA da Enseada. Turistas e moradores das cidades de Santos, Praia Grande e São Sebastião também se queixam de vômitos, diarreia, fraqueza e dores no corpo. E a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo diz orientar os municípios sobre medidas preventivas. Portanto, é um alerta para quem deseja viajar nesses dias para o litoral paulista. Você pode encontrar essa situação de casos de virose aí nas cidades de Guarujá, Santos, Praia Grande e São Sebastião. As UPAs lotadas de pacientes com vômitos,
diarreia, fraqueza e dores no corpo. Na área internacional, a chamada de capa da Folha de São Paulo é dizendo que um aliado de Donald Trump, lá nos Estados Unidos, é reeleito presidente da Câmara dos Deputados. O novo Congresso nos Estados Unidos tomou posse ontem. O deputado Mike Johnson, aliado do presidente eleito Donald Trump, que toma posse no próximo dia 20, conseguiu virar votos e se reeleger como presidente da Câmara após resistências do Partido Republicano, que é o partido do presidente Trump. Mais velho e mais branco do que na legislatura anterior, o parlamento agora tem 74% de congressistas brancos e 75% dele é formado de homens. É chamada de capa uma matéria analítica aqui da Folha de São Paulo, dizendo que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, atua geralmente contra a desinformação na Justiça Eleitoral, mas diz a chamada sem ampliar a sua transparência interna. Nós vamos ver isso nas páginas internas, criticando essa falta de transparência do TSE, que hoje é administrado pela ministra Carmen Lúcia, que é a atual presidente do tribunal. Agora, vamos para o estado de São Paulo, o Estadão, que hoje está de cara nova. A capa hoje está com um novo logotipo. E sabe por quê? É porque o Estadão está aniversariando. Hoje, o Estadão está completando 150 anos de fundação. Só para ter uma ideia, o jornal O Povo aqui do estado do Ceará, aqui de Fortaleza, tem 96 anos de fundação. O Estadão tem 150 anos de fundação. Jornal impresso, diariamente, todo dia, por 150 anos. É um feito para o jornalismo brasileiro. E no alto da capa, vocês podem ver, foi a logomarca que iniciou esse periódico. Aqui é o Cavaleiro da Notícia. Ele aqui vendendo o jornal aqui debaixo do braço, com uma espécie de trombeta. Isso aqui, minha gente, a composição dessa logomarca, dessa charge, é de 1875. Não existia nem carro aqui no Brasil na época. Tudo se fazia a cavalo. Olha como era que era vendido o jornal. Era a cavalo. E isso na época era uma inovação. Vender o jornal ao jornaleiro aqui a cavalo e anunciando as notícias da época. Edição especial Estadão 150 anos. Diz assim a manchete do jornal: todo o futuro pela frente. O jornal que você tem em mãos, jornal de hoje, de sábado, dia 4 de janeiro de 2025, o jornal que você tem em mãos conta como o Estadão atravessou um século e meio e também conta como se preparou para se manter independente e relevante. O Estadão completa hoje 150 anos. Com o olhar voltado para o futuro, o jornal se mantém fiel aos princípios de sua fundação,
de independência de governos e partidos políticos, de defesa da democracia e da liberdade de expressão como conquistas inegociáveis. Nesta edição de hoje, sábado, um caderno especial com 48 páginas traz artigos e reportagens que contam a história sesquicentenária do Estadão, marcada pelo espírito inovador que inspirou sua criação e os grandes acontecimentos do Brasil e do mundo no período. Mostram também seu empenho em avançar com a adoção de tecnologias e processos exigidos pela revolução digital. Essa nova realidade traz desafios, mas também oportunidades para a reafirmação do jornalismo que não se acovarda. Foi assim quando o Estadão enviou Euclides da Cunha para cobrir a Guerra de Canudos. A experiência mudaria sua visão do conflito e resultaria no clássico livro Os Sertões, escrito por Euclides da Cunha. Foi assim também no caso do Orçamento Secreto, entre tantas outras reportagens que influenciaram o curso da história. Sobre o mesmo assunto, temos outras matérias correlatas. 150 fatos que fizeram o Estadão ser o que é, coberturas pioneiras e linha editorial vanguardista se entrelaçam à história do país e do mundo. Visão futurista. Eles acordaram antes do Brasil. Notas e informações. Um dos editoriais de hoje do Estadão diz: o Estadão e o jornalismo como causa. Um jornal fiel ao propósito original. Defender a liberdade sem abandonar princípios editoriais. Ainda é chamada, além desta edição especial, que ilustra que a capa de hoje, pelo aniversário de 150 anos do Estadão, tem outras matérias. Primeiro aqui sobre política. O Flávio Dino, ministro do STF, suspende repasse de emendas, dinheiro de emendas parlamentares a 13 ONGs, organizações não governamentais, por falta de transparência. A decisão se baseia em relatório pedido pelo ministro do Supremo à CGU, que é Controladoria Geral da União, que identificou o problema em 13 das 26 entidades fiscalizadas pelo órgão, as que mais receberam recursos parlamentares. E o Dino mandou suspender o repasse para essas entidades por suspeita de maracutaia. No caderno Economia e Negócios, a chamada de capa, é dizendo que o governo ignora o pacote fiscal ao fixar valores do Fundeb. Portaria desconsidera mudança feita pelo Congresso e ameaça meta de economia de redução de gastos feito pelo governo federal. Na área de saúde, a chamada é a mesma da Folha de São Paulo, que a Folha de São Paulo deu um destaque maior na sua capa, porque trouxe aquela foto lá de Guarujá, uma UPA de Guarujá lotada de pacientes com virose. E o Estadão também faz esse registro. Casos de virose se multiplicam no litoral de São Paulo. Sintomas incluem náuseas, vômito e diarreia. No Guarujá, que é o foco central, casos já passam de 2.000.
No caderno C2, caderno de literatura, a matéria principal do caderno é sobre os principais livros previstos para serem lançados este ano de 2025. E no caderno Bem-Estar, a matéria principal é como fazer do tempo um aliado e não um inimigo. Agora vamos para o Rio de Janeiro, saber das notícias do jornal O Globo. Jornal Globo que este ano, no mês de julho, vai completar 100 anos de fundação. Portanto, como vocês podem ver, o Estadão, quando o jornal Globo no Rio de Janeiro foi lançado, o Estadão em São Paulo já tinha 50 anos de idade. E no meio deste ano, de 2025, o jornal Globo estará completando 100 anos de fundação. E durante todo este ano, o jornal vai realizar vários eventos para marcar esta data centenária. Mas na capa de hoje do jornal o Globo, deste sábado, a primeira chamada é para uma matéria sobre o compositor, cantor Roberto Menescal, que está celebrando 70 anos de carreira, com shows no Rio de Janeiro e um tour pelo Japão e pelos Estados Unidos. E Roberto Menescal, para quem conhece, ele é um dos participantes da Jovem Guarda, da MPB, aí dos anos 60, dos anos 70, da música popular brasileira. A manchete do jornal o Globo é sobre a falta de transparência do dinheiro que os deputados mandam para os seus municípios e para os estados através das emendas ao orçamento da União. E o ministro Flávio Dino, do STF, que é o relator do caso, vem tratando isso com mão de ferro. Os deputados não querem dar transparência, dizer para onde é que esse dinheiro vai, quem que recebe, vai ser empregado em quê. Eles não querem. Eles não querem transparência com dinheiro público, com dinheiro que é todos os brasileiros. E diz assim a manchete de hoje do O Globo. Emendas parlamentares. CGU, que é Controladoria Geral da União, aponta falha de transparência e Dino, quer dizer, o Flávio Dino, o ministro, suspende repasse a ONGs, organizações não governamentais. De 26 entidades que mais receberam recursos das emendas parlamentares, só 15% cumprem. Dos 100% das 26, só 15% cumprem critérios de prestação pública de contas, diz a Controladoria Geral da União, a CGU. Diz assim o texto da manchete. O ministro do STF, Flávio Dino, determinou a suspensão de repasses de dinheiro de emendas parlamentares para 13 ONGs, organizações não governamentais, citadas em relatório da Controladoria Geral da União, a CGU, que analisou 26 entidades contratadas para executar serviços com recursos de emendas parlamentares e concluiu que só 15% delas cumprem todos os requisitos de transparência com a destinação dessas verbas. Metade das 26 entidades não apresentou a transparência, abre aspas, adequada
segundo a CGU, que selecionou para o estudo as ONGs que mais receberam recursos de emendas. Ela fez uma estratificação, pegou as que mais receberam dinheiro, não foram todas, e fez essa análise e das 26 que mais receberam dinheiro dos deputados, 15 não vão receber, por falta de transparência, porque não dizem onde aplicam esse dinheiro. Onde é que estão aplicando esse dinheiro? Ou é para lavar o dinheiro? Ou é para desviar o dinheiro de volta para o deputado? Ou para os prefeitos do deputado? Ninguém sabe. É dinheiro público. Essa foto principal da capa do Globo deste sábado, vocês podem ver, é uma capa de carnavalescos. Isso é para dizer que terminadas as festas de final de ano, começou a temporada da folia do carnaval no Rio de Janeiro. E diz assim a legenda desta foto: ensaios de escolas de samba e de mais 40 blocos já tomam as ruas do Rio de Janeiro a partir deste fim de semana, dando aos foliões 2 meses de festa até o carnaval, que este ano será em março. Na área de política, é chamada de capa do jornal o Globo, dizendo que Lula repete o ex-presidente Bolsonaro, do PL, no sigilo, na imposição de sigilo de 100 anos e eleva gastos ocultos. Vocês podem ver, não é só os deputados que querem esconder o dinheiro público, a presidência da República também quer esconder. Diz o título desta chamada: a decretação, é um decreto, é uma imposição. A decretação de sigilo centenário sobre dados do governo aumentou 8% agora na gestão do petista Luiz Inácio Lula da Silva, que criticava seu antecessor, o Bolsonaro, por essa prática. E está fazendo o mesmo. Na proporção em relação aos pedidos de informação, o índice teve leve redução. Lula fez ainda mais gastos ocultos no cartão corporativo da presidência da República. Tem lá um cartão corporativo, pode comprar tudo. E agora esses gastos não é permitido à imprensa, à sociedade saber que gastos foram esses. Gastos feitos por esse cartão corporativo da presidência da República. Por que não pode saber o que o presidente comprou com esse cartão? Sigilo. E um sigilo por 100 anos. Nós só vamos saber daqui a 100 anos. Caso, pode ser que outro presidente se reeleja em 2026 e o outro presidente quebre esse sigilo e mostre, depois de 4 anos, o que foi comprado agora, por exemplo, neste ano de 2025, pela presidência da República. Por que a população não pode saber o que é comprado com o cartão corporativo da presidência da República? O dinheiro não é do Lula, o dinheiro não é do deputado, o dinheiro é da população brasileira, arrecadada via os impostos. Por que a gente não pode saber? Por que é sigiloso? Outra chamada da capa do jornal O Globo. Ministério da Fazenda prevê déficit abaixo de 15 bilhões de reais
em 2024 dentro da meta fiscal. Técnicos do governo trabalham com a estimativa preliminar de que o déficit nas contas públicas do ano passado, de 2024, fique entre 10 bilhões e 15 bilhões, ou cerca de 0,1% do PIB, do Produto Interno Bruto. Pelas regras do arcabouço fiscal, o teto da meta era um déficit de 0,25% do PIB. O resultado oficial desse encontro de contas entre o que gastou e o que arrecadou, esse resultado oficial só deve sair no início do próximo mês de fevereiro. É quando a nação brasileira vai saber o que ficou no vermelho de 2024 para 2025. Pela segunda vez seguida, o Brasil registra o ano mais quente de sua história. Dados do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, mostram que o ano de 2024 registrou a maior temperatura média da série iniciada. Esse registro anual essa série anual, né, foi iniciada em 1961. Aquecimento global e fatores locais, como os incêndios, pesaram nesse índice, que ficou em 25,02%. A média de temperatura de graus Celsius, né, aqui no Brasil. Confiança do consumidor segue em alta, mas com leve queda liga o alerta para 2025. O índice medido pela Fundação Getúlio Vargas atingiu em novembro passado seu ápice desde 2014, puxado pela boa fase do mercado de trabalho, mas recuou 3,6 pontos no último mês de 2024, que é dezembro. Especialistas fazem alertas e dão sugestões para a Força Municipal Armada que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, quer criar. Além da Guarda Municipal, que já existe, ele vai reestruturar, e ele diz que vai criar uma Força Municipal Armada. E o jornal Globo está fazendo uma matéria sobre isso. E diz assim: Prefeitura elabora criação de um grupamento armado municipal. Analistas de segurança pedem treinamento especial, estrutura com ouvidoria e academia e atribuições claras de cada esfera de governo na área. Esfera de governo federal, estadual e municipal. No caso aqui é a Prefeitura do Rio de Janeiro. Essa Força Municipal Armada vai atuar onde? Não vai extrapolar os limites constitucionais das leis? A matéria do Globo faz essa análise, ouvindo especialistas em segurança pública. Falar em segurança pública, outra matéria sobre o tema, barbárie. Jovem leva tiro na cabeça por pisar, sem querer, no pé de um traficante. E o cara estava armado e atirou na cabeça do jovem. Na área de internacional, política internacional, Partido Republicano, que é o partido que elegeu o presidente Trump nos Estados Unidos, elege
o presidente da Câmara com margem mínima de votos. Vitória de Michael Johnson com apenas os 218 votos necessários mostra que a maioria do partido lá no Congresso norte-americano estará sob constante risco. Após criticar o Michael Johnson, o presidente eleito Donald Trump apoiou o deputado, e foi esse apoio que deu para atingir a quantidade mínima de votos e o Michael Johnson se reeleger presidente da Câmara dos Estados Unidos. No segundo caderno, esse caderno de cultura de hoje do Globo, traz uma matéria sobre música, sobre artista, dizendo o seguinte: uma geração de fãs e artistas como legado. O anúncio de que a Disney Channel sairá da TV a cabo, no Brasil. TV a cabo é a TV por assinatura, como a Globo News, a Band News, não é? Netflix. Então, essa TV por assinatura que você paga para você ter acesso na sua casa, a Disney Channel diz que vai sair. E é a partir do próximo dia 28, agora de janeiro. Então, esse anúncio soou como o fim de uma era para jovens adultos que, desde 2001, viram nascer astros como a Miley Cyrus, que é esta aqui da foto. Miley Cyrus, ela está em Hannah Montana, como a Selena Gomez e Zac Efron, entre outros. E por última, chamada de capa do Globo, as imagens bizarras da nova ferramenta da OpenAI, que é inteligência artificial. O Globo testou o Sora, desenvolvido pela dona do ChatGPT, que promete vídeos curtos ultra realistas. A plataforma ainda tem muitas limitações e erros. É uma matéria sobre essas novas tecnologias. Agora vamos para Brasília, capital da República. Vamos ver o que é que tem aqui na capa do Correio Brasiliense. Correio Brasiliense, já que estamos falando em longevidade dos jornais brasileiros, olha, o Correio Brasiliense foi fundado em Londres, primeiramente, depois que veio para o Brasil, em 1808, aqui no alto da capa, por Hipólito José da Costa. E no Brasil, ele veio em 1960, trazido pelo Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand foi quem fundou os Diários Associados. E no Ceará nós temos aqui uma emissora dos Diários Associados, é a Ceará Rádio Clube, aqui em Fortaleza. Mas manchete, chamada de capa do Correio Brasiliense, duas chamadas sobre a área cultural. A primeira, elas fazem sucesso, e temos aqui 3 cantoras. Essa primeira com chapéu é a Ana Castela, essa do meio é a Luísa Martins, e esta outra aqui com o dedo levantado é a Mari Fernandes, que dominaram as paradas sertanejas no ano de 2024 e falam ao caderno de versão e arte de hoje do Correio Brasiliense sobre os projetos delas para este ano de 2025. E a outra chamada na área cultural
é sobre cinema, bem perto do Oscar. Conheça filmes bem cotados que vão estrear este mês, como Barbie Girl, ou Baby Girl, com Nicole Kidman, Fernanda Torres, essa aqui da foto, a atriz brasileira Fernanda Torres, e que ela é protagonista do filme Ainda Estou Aqui, que avançam esses dois filmes na cotação da Academia, que vai dar o prêmio deste ano do Oscar, de melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, tem todas as categorias na premiação do Oscar. E esses dois filmes, Barbie Girl e Ainda Estou Aqui, estão cotados para a premiação. A manchete do Correio Brasiliense diz assim: vigilância antiterror lá em Brasília será maior e constante. E tem uma foto de várias câmeras, olha aqui, são painéis de várias câmeras espalhadas por Brasília. E diz o seguinte: Alexandre Paturi, secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, disse que o GDF é Governo do Distrito Federal, pretende manter a célula presencial de inteligência para monitorar extremistas, além do dia 8 de janeiro. E o 8 de janeiro de 2023 foi aquele dia fatídico que uma multidão, uma turba de bolsonaristas invadiu a Praça dos Três Poderes e quebrou e depredou as três sedes dos poderes da República: Poder Judiciário, a sede do STF, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, o Palácio do Planalto. E diz ainda o texto da manchete: há vários eventos marcados na capital nesta data do dia 8 de janeiro, que será na próxima semana. Então deve haver eventos paralelos, porque o presidente Lula já convocou todos os ministros da equipe dele para estarem no dia 8 de janeiro na capital, porque a presidência da República vai realizar um ato para marcar a data. E o governo do Distrito Federal está dizendo, diz aqui a manchete do Correio Brasiliense, que também vai realizar vários eventos na capital. E abre aspas para citar uma frase do Alexandre Paturi, que é o secretário executivo da Segurança Pública do DF. Ele diz: há participação de diversos órgãos federais. A divisão é de uma magnitude que não sei se em outro lugar do país vai ter algo assim, ressaltou. Essa ação, eu faço o seguinte comentário: essa ação do governo do DF, isso aí é para tirar suja da lambança que o governo do DF, cujo governador é o Ibanez Rocha, fez no dia 8 de janeiro de 2023, quando o secretário de Segurança Pública, na véspera do dia 8, viajou para os Estados Unidos e deixou a segurança pública do DF, do Distrito Federal, especialmente ali da esplanada dos ministérios ao léu, deixou sob a direção, sob o comando de um subordinado. Na véspera de acontecer a invasão da Praça dos Três Poderes por aquela multidão de bolsonaristas que quebrou, que depredou o patrimônio público. E agora o governador Ibanez está dizendo que vai aumentar o número de câmeras de vigilância antiterror
nos Estados Unidos. Esta foto com esses ciclistas é para registrar, o Correio Brasiliense dá destaque para registrar mais uma morte lá em Brasília de ciclista. E aqui é no cemitério de Taguatinga. É o maior cemitério público do Distrito Federal. Olha aqui os companheiros, os ciclistas fazendo a homenagem a Tiago. Diz assim a manchete, a chamada de capa sobre esse assunto. A tragédia com o ciclista Tiago. Era grande a comoção no cemitério de Taguatinga. Familiares e amigos foram se despedir de mais uma vítima da irresponsabilidade no trânsito. Tiago Gonçalves morreu depois de ser atropelado no primeiro dia do ano, no Dia Mundial da Paz, dia 1º de janeiro, por um motorista que estava ao celular, dirigindo ao celular, e logo após o acidente fugiu sem prestar socorro ao ciclista. Olha aqui essa foto menor, como ficou o para-brisa do carro atropelador. O carro de Andeilson de Jesus, Andeilson de Jesus, foi encontrado escondido na cidade próxima a Brasília, chamado Águas Lindas. O acusado se apresentou posteriormente, e responderá por homicídio doloso quando há intenção de matar. A manchete, a chamada de capa do Correio Brasiliense para a área internacional é dizendo que lá em Nova Orleans está em luto pelas 14 vítimas do atentado que foi realizada por um ex-militar. Cidade começa a se despedir dos mortos no ataque de quarta-feira. Zion Passos, 18 anos, falou ao Correio Brasiliense sobre a perda da melhor amiga de Kira Deudex, com quem festejava o Réveillon na Bourbon Street, no momento em que ela foi atropelada por uma caminhoneta que invadiu esta rua onde os turistas estavam comemorando a passagem do ano. E 14 vítimas mortas e 31 feridas. Na área de política, a chamada de capa do Correio Brasiliense é sobre essa decisão do ministro Flávio Dino, que mandou suspender o repasse de dinheiro de emendas parlamentares a 13 ONGs, organizações não governamentais. Diz o texto da chamada: ministro do STF proíbe pagamentos para organizações não governamentais que descumprem critérios de transparência. Conduta de entidades foi relatada em parecer da CGU, Controladoria Geral da União, que analisou as 26 ONGs que mais receberam dinheiro público através das emendas parlamentares. E dessas 26, 13 não cumpriram nenhum critério de transparência. Alistamento militar. 7.000 mulheres aderem ao novo programa. Decreto assinado pelo presidente Lula permite o acesso ao serviço militar para quem completar 18 anos agora em 2025. Prazo é até o próximo dia 30 de junho, o mesmo período estabelecido para os homens. E já tem 7.000 mulheres inscritas
O prazo termina dia 30 de junho, mas já tem 7 mil mulheres inscritas dizendo, querendo, desejando prestar serviço militar nas Forças Armadas brasileiras. No podcast CB Agro, por mais saúde na mesa do brasileiro. O baixo consumo de hortaliças no Brasil foi analisado pelo presidente da Associação Brasileira de Horticultura e também o pesquisador da Embrapa, ele que é o Varley Marcos Nascimento, nesse podcast CB Agro. O especialista revelou que a população come apenas 30% da porção recomendada pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, o que torna a alimentação do país mais pobre em hortaliças. Diz ele, o Varley Marcos Nascimento, hortaliças são um mundo. Estamos falando de cerca de 200 espécies diferentes, com diferentes cores, sabores, aromas, formatos, texturas. Isso é um prato cheio para a gastronomia, para os chefes de cozinha e para os consumidores. Na área de esportes, Correio traz uma matéria dizendo que os técnicos de futebol tomam posse. E aqui na foto é o Fábio Carlilli, ele que assumiu oficialmente a prancheta, não é? A prancheta para dizer, assumiu a função de técnico do Vasco da Gama ontem, sexta-feira. Dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, em 2025, 6 trocaram de comando para esta próxima temporada de jogos. No caderno Ciência e Saúde, a matéria em destaque é os riscos da solidão. Pesquisa com 42 mil pessoas adultas indica que o isolamento social pode levar a graves problemas de saúde. Proteínas associadas a essa situação foram relacionadas a chances elevadas de doença cardiovascular no coração e metabólica, além de morte precoce. E o Correio Brasiliense, por último, traz uma homenagem póstuma à Dona Lígia. Adeus, Dona Lígia. Lígia Caldas Pereira morreu ontem aos 108 anos. A pioneira foi presidente da Ação Social do Planalto e também presidente da Casa do Candango. Candango é o nome que se dá ao brasiliense, ao filho de Brasília. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. O Povo, como vocês podem ver aqui, o registro tem 96 anos de idade. Todo dia, de domingo a domingo, trazendo a notícia, trazendo a função de informar através do jornalismo. E a manchete de hoje do jornal O Povo, deste sábado, dia 4 de janeiro, é sobre a herança que os atuais gestores, que os atuais prefeitos estão recebendo dos antecessores, e aqui o recorte é nas maiores cidades do Ceará. Qual é a herança que esses gestores estão recebendo? Né? Dizendo que 92 prefeitos dos 184 municípios do Ceará,
92 são prefeitos novos. O restante é prefeito reeleito. E o prefeito reeleito não vai falar mal da sua própria gestão, da gestão que foi encerrada. É quem está entrando é que vai falar como recebeu a prefeitura. E o jornal destaca duas prefeituras, a prefeitura de Fortaleza e a prefeitura de Caucaia. Sobre Fortaleza diz o seguinte: Evandro, que é o novo prefeito de Fortaleza, diz que a dívida de Fortaleza é de quase 2 bilhões de reais. Resta saber se tem dinheiro em caixa ou não para pagar. Resta saber se o ex-prefeito José Sarto deixou esse dinheiro em caixa para pagar essa dívida neste ano de 2025. De 2025, perdão. De 2025. E a situação de Caucaia? Naumi, que é o Naumi Amorim, prefeito eleito, prefeito já empossado e já no cargo, diz que a dívida da prefeitura de Caucaia é de quase 700 milhões de reais. Mesma dúvida. Resta saber se o ex-prefeito Vitor Valim, que não foi para a reeleição, ele desistiu de concorrer à reeleição e apoiou o Valdemir Catânio, que perdeu. Resta saber se ele deixou dinheiro em caixa para pagar esses 700 milhões. Ainda chamada de capa no caderno, hoje a manchete, a reportagem, aliás, do jornal O Povo, é sobre uma pesquisa Medo da Violência. E a pesquisa traz dizendo que no estado do Ceará, registrou um caso de estupro em via pública a cada 38 horas. Um caso de estupro em via pública a cada 38 horas, isso no ano passado, no ano de 2024. E a matéria é sobre esse medo da violência no Ceará. Esta outra foto de destaque desse senhor aqui vestido de verde é para contar a história do coveiro do maior cemitério de Fortaleza. Ele trabalha lá há 25 anos. O seu Valdez nunca viu assombração trabalhando com defunto. E quem escreve essa matéria, é uma matéria especial, é o jornalista Cláudio Ribeiro. Essa outra foto de capa é para dizer, uma matéria dizendo que sobre as férias, o que tem para curtir nas férias em Fortaleza. Patins são opção para quem busca lazer e esporte em família na Avenida Beira-Mar. Patinadores reclamam da falta de espaço próprio para a prática. Quem anda ali na Beira-Mar à noite vê que realmente os patinadores disputam espaço com bicicletas, com quadriciclos, com corredores e com pedestres. Ainda é chamada de capa do jornal O Povo deste sábado, dia 4 de janeiro, no caderno Economia. Temporada de liquidações no comércio de Fortaleza terá desconto de até 70% de queima do estoque. Passadas as festas de Natal e final de ano, que tem aquele boom, né, de vendas, agora o comércio, isso é uma prática nacional, o comércio agora barateia o valor das mercadorias para vender, esperando o carnaval em março, nessa entre safra. Então, é a temporada de liquidações.
E liquidação é para todos os gostos. E nessa matéria do Jornal O Povo diz que os descontos podem chegar até a 70%. No caderno Vida e Arte, que é o caderno de cultura do Jornal O Povo, traz uma entrevista com o diretor de cinema, Walder Gomes, que aposta na comédia cearense com o novo filme O Shaolin do Sertão 2. Então, ele vai aproveitar aí os atores, os comediantes do Ceará para rodar, para filmar esse novo filme, o Shaolin do Sertão 2. E na área de política, a chamada de capa, além da manchete, né, como eu falei, é dizendo que o prefeito, até que enfim, o prefeito de Juazeiro do Norte, o Gleidson Bezerra, se encontra com o governador Eumano de Freitas após atritos e ele quer parceria com o governo do estado. Quem aqui não quer? Qual é o prefeito que não quer? Dizendo que o Gleidson Bezerra, ele é de oposição, é de um partido de oposição, ele não teve o apoio do Eumano, do governador Eumano. O governador Eumano foi lá em Juazeiro e foi campanha para o candidato derrotado, que é o Fernando Santana. Fernando Santana, que vai ser aproveitado, né? Não foi candidato, vai ser aproveitado na equipe de secretariado do governador Eumano. Portanto, Eumano do PT apoiou o seu correligionário do PT, o Fernando Santana. Fernando Santana perdeu e agora, passada a campanha, o Gleidson Bezerra se encontra com o governador para colocar o papo em dia com relação à gestão desse maior município do Cariri cearense. O Valor Econômico, o jornal Valor Econômico, ele no sábado e no domingo não tem a sua versão impressa, mas aproveito para mostrar para os senhores e as senhoras o que tem no site, na capa do site do Valor Econômico. E a manchete do momento é esta, na área de finanças. Projeções apontam Ibovespa aos 142 mil pontos no fim deste ano, de 2025, uma alta de 18% no ano. Isso é uma projeção que pode mudar dependendo aí dos ventos da economia nacional e mundial. A perspectiva representa uma alta modesta para um investimento de risco como opções. Isso é uma manchete, é um prato cheio para o pessoal que vive da especulação financeira. Guarda dinheiro, guarda dólar, vende dólar e não emprega nada que possa criar um emprego, que possa abrir uma fábrica, que possa dar um emprego, que possa gerar renda. É só na especulação financeira, guardando dinheiro. Isso aqui é direcionado para esse público que compra dólar, compra euro, vende euro e fica nesta ciranda financeira ganhando dinheiro, é claro. Ainda na área de finanças, novo padrão contábil muda estratégia de negócio dos bancos. Conheça as principais tendências para a área de compliance. Celebridade na internet. Quem é o churrasqueiro santista que criou o grupo que fatura 300 milhões de reais? No ano de 2024, o Poder Judiciário quebrou tabus sobre família e sucessão, isso falando sobre essa questão de herança, essa matéria. 2 anos depois, 8 de janeiro, terá entrega de obras restauradas e ato na Praça dos Três Poderes. Isto de iniciativa da Presidência da República.
Vocês, como a gente viu na manchete do Correio Brasiliense de hoje, dizendo que também o governo do Distrito Federal vai realizar alguns eventos, talvez até lançando, como vocês viram, aquelas novas sistemáticas de câmeras de vigilância, dizendo que é antiterror. Na editoria de carreira profissional, a matéria diz: saiba qual o modelo de trabalho preferido de cada perfil de profissional. Pesquisa mapeou também quais foram os benefícios sentidos pelos trabalhadores no retorno ao trabalho presencial. Na cotação de hoje, aliás, na cotação do final do dia de ontem, o dólar comercial estava para compra a R$ 6,18 e para a venda também a R$ 6,18. O dólar turismo, R$ 6,23 para compra e R$ 6,41 para a venda. O euro comercial fechou ontem a R$ 6,36 para a compra e R$ 6,36 para a venda. E o euro turismo a R$ 6,44 para a compra e R$ 6,62 para a venda. Tem um artigo também do Luiz Fernando Musa, na chamada de capa do Valor Econômico, dizendo que a provocação de Rita Lee, Maria Bethânia e Caetano Veloso. Ainda há espaço para trajetórias heróicas no mundo? Galeria que abre espaço para a arte não valorizada. Globo Rural, ano de 2024 foi o mais quente no Brasil na história. Entenda como a ANPD vem fiscalizando a LGPD. Quanto os brasileiros devem gastar no verão? Mercado de carbono é pauta de evento promovido pelo Valor Econômico. No mundo, o presidente deposto da Coreia do Sul resiste à prisão. Uma força foi lá prendê-lo, mas uma multidão ficou de frente à sede do poder e não conseguiu prendê-lo. O presidente reeleito da Câmara dos Estados Unidos promete reforçar as fronteiras do país. Na trilha para a COP30, GF já mira novo fundo. Como a teoria da evolução natural e a revolução industrial ajudam a entender o Darwin? Sucesso do filme Ainda Estou Aqui destaca a variedade das inúmeras premiações de cinema além do Oscar. Os 40 anos do Capim Santo, que se transformou junto com a cidade de Trancoso. Na editoria de empresas, Fundação Bradesco, às vésperas de seus 70 anos, investe em educação, mas pouca gente sabe disso. Falta de comunicação. Na área de empresas, siderurgia é estratégica para economia e defesa, diz Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, porque ele entrega o cargo no dia 20 de janeiro. O Joe Biden entrega o cargo a Donald Trump. E o Joe Biden diz que a siderurgia é estratégica para a economia e defesa dos Estados Unidos. Ele disse isso ao barrar a aquisição da empresa US Steel. E as empresas US Steel e Nippon Steel condenam esse bloqueio de Joe Biden. Marketing. Nos 100 anos de Globo, o olhar para o futuro.
Aos 25 anos, o Valor Econômico vai ampliar a cobertura jornalística e também os debates. Vacância de escritórios encerra 2024 com tendência de queda em São Paulo. Então, se está em queda a vacância, é que a ocupação dos escritórios, das salas de escritório em São Paulo, está aumentando, e isso é bom. Mundo: casas encolhem no Japão para o menor tamanho em 30 anos. A Argentina busca novo acordo com o FMI, agora sob o governo do Javier Milei, para pagar 2,6 bilhões de dólares em dívidas. E ele quer negociar essa dívida agora, neste ano de 2025. Por isso, essa aproximação do presidente Milei, da Argentina, com o Donald Trump. Isso aí é para facilitar as coisas junto ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Governo da Síria altera currículo escolar com inclusão de conteúdos da religião islâmica. Economistas afirmam que a Magnomics de Donald Trump prejudicará o crescimento. Numa editoria de finanças, Hidrovias do Brasil pede aval de debenturistas para venda de ativos e existência de controlador. O banco HSBC rebaixa ações brasileiras e diz que papéis são armadilhas clássicas de valor. Decreto ajuda a operação futura de bolsa no Rio de Janeiro. A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, dá nova orientação sobre obtenção de cadastro e CPF por investidor brasileiro não residente no Brasil. Na editoria de política, os destaques do site do Valor Econômico são para as matérias. Após recuo, a gestão do prefeito Ricardo Nunes diz que Melo Araújo, que é o vice-prefeito, ele que é do PL e foi indicado pelo Jair Bolsonaro, diz que o vice Melo Araújo terá funções em diferentes secretarias. E o Melo Araújo, ele foi indicado e eleito vice-presidente deste novo governo do Ricardo Nunes. Ele era da tropa do BOPE de São Paulo, que é a tropa de elite da Polícia Militar. O prefeito de Belo Horizonte, que está se tratando de um câncer, ele foi reeleito. Ele é do PSD. O Fuad Noma, ele infelizmente volta a ser internado em Belo Horizonte para tratar de insuficiência respiratória aguda. Quer dizer, o pulmão já está pedindo socorro. E ele foi reeleito prefeito, tomou posse online, de máscara, com medo de participar de multidão, por causa da debilidade de saúde. A posse no dia 1º de janeiro foi online, por causa da situação. E já voltou de novo a ser internado. Ele está muito doente, tratando de um câncer. Beneficiária do Périsse multiplica faturamento em Pernambuco. O Périsse é aquele programa criado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para beneficiar empresas na área de entretenimento, que trabalha com entretenimento, buffet, hotéis, área cultural, área de música.
Aí o governo diminuiu o recolhimento dos impostos, quer dizer, aumentou a isenção de impostos para ajudar esse segmento que estava praticamente falido. Ninguém fazia festa, ninguém podia fazer festa, ninguém podia fazer aglomeração na época da pandemia. E agora o governo Lula, depois da pandemia, está diminuindo aos poucos a retirada dessa isenção por vários anos até voltar à época antes da pandemia. Preso o Brazão, que é os irmãos Brazão, Domingos Brazão, Chiquinho Brazão, eles são presos porque mandaram matar a vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, vereadora do PSOL. Mesmo preso, Brazão recebeu R$244 mil como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A imprensa chama a atenção disso, mas legalmente ele não foi impedido, mesmo preso, ele não perde o salário dele, ele continua ganhando o salário. Agora, se a decisão judicial dissesse assim, depois de preso, ele não será remunerado, corta, extingue o salário dele, mas ele continua recebendo dinheiro, o salário dele. Então, como conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ele continua recebendo. E nesse período que ele está preso, ele já recebeu R$244 mil de salário. Editoria de Brasil. Ambiente digital precisa de regulação para proteger crianças, defende grupo. Entidade europeia vê efeitos nocivos causados por plataformas digitais e afirma que autorregulação pregada por gigantes, por empresas gigantes do setor, vai contra o interesse da sociedade. Calendário 2025. Veja os feriados nacionais e pontos facultativos durante este ano de 2025. E os feriados nacionais e pontos facultativos vão ser maior do que em 2024. Governo Lula deve mandar representante para a posse de Nicolás Maduro na presidência da Venezuela. Eleição que é questionada pelo próprio Itamaraty. A eleição foi no ano passado, muito questionada pela oposição lá, mas mesmo assim o governo Lula vai mandar algum embaixador para representar o governo brasileiro na posse para mais um mandato de Nicolás Maduro na presidência da Venezuela. Governo vai recorrer ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, para permitir empréstimo consignado imediato a novos aposentados. Eu encerro aqui a apresentação para os senhores e para as senhoras das capas dos principais jornais de hoje, deste sábado, do Brasil e também aqui do Cearense e o Povo. Retornando, caros internautas da TV da Transparência, as páginas internas dos jornais deste sábado, dia 4 de janeiro, eu destaco uma matéria do jornal O Globo sobre os sigilos, os segredos do atual presidente da República. Diz assim a matéria: segredo preservado. Lula eleva gastos no cartão corporativo e sigilo de 100 anos ficam no mesmo patamar do ex-presidente Bolsonaro. Diz o texto,
Mesmo após uma série de críticas na campanha de 2022, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentou os gastos ocultos no cartão corporativo nos 2 primeiros anos de mandato e manteve a imposição de sigilos de 100 anos a dados do governo no mesmo patamar da gestão de Jair Bolsonaro do PL. De um lado, a administração petista justifica que manter as despesas presidenciais confidenciais é questão de segurança, argumento idêntico usado pelo governo de Bolsonaro. Do outro, afirma Lula trabalhar em uma nova legislação para acabar com o segredo por tanto tempo, 100 anos. Dados obtidos pelo Globo mostram que, de 1º de janeiro de 2023, quando Lula assumiu, até o dia 20 de dezembro do ano passado, foram 3.210 pedidos via a Lei de Acesso à Informação, negados pelo atual governo. 3.200 pedidos de informação foram negados pelo atual governo sob a justificativa de se tratarem de dados pessoais, o que na prática representa impor o sigilo de 100 anos a esses pedidos, a esses assuntos que a imprensa, geralmente a imprensa, pede para vir à tona. Isso significa um aumento de 8,4% na comparação com o mesmo período da gestão de Jair Bolsonaro, quando a medida foi decretada para 2.959 vezes. Quando contabilizados o total de pedidos, porém, houve uma leve queda, proporcionalmente em relação a Jair Bolsonaro. No governo passado, as negativas que envolviam segredos de 100 anos corresponderam a 18,08% do total, contra 16,5% na gestão do atual presidente petista. E a matéria do jornal Globo aponta que 5 exemplos de assuntos que o presidente Lula negou transparência, negou prestar contas com a sociedade. Primeiro, visitas à primeira-dama Janja. Seguindo o mesmo posicionamento do governo Bolsonaro, o Palácio do Planalto não revelou a relação de visitantes da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, no Palácio da Alvorada, sob a alegação de que os dados são pessoais, de que essas visitas, portanto, à primeira-dama são de interesse pessoal, não tem nada a ver com o cargo que ela ocupa como primeira-dama do país. Então, ela recebeu, segundo aqui a justificativa do Palácio, todas as visitas que a primeira-dama recebeu foi de caráter pessoal, de amigas, coisas para tratar do interesse da vida pessoal da primeira-dama, não dizendo respeito ao governo. Segundo assunto que o presidente Lula não deu transparência: comida e helicóptero. O governo Lula também já negou acesso a pedido através da Lei
né, de acesso para acessar dados sobre os gastos do Palácio do Planalto com o uso de helicóptero presidencial e com a alimentação no Palácio da Alvorada. Segundo assunto que o Lula colocou dentre o sigilo de 100 anos. Outra visita dos filhos. Outra negativa já feita pelo governo Lula envolveu as visitas dos filhos do presidente ao Palácio do Planalto. No governo de Bolsonaro, essa informação também foi posta no sigilo dos 100 anos. Outro assunto sigiloso para o governo Lula: imagens do dia 8 de janeiro de 2023. Em janeiro de 2023, a presidência, atual presidência da República, se recusou a divulgar as imagens das câmeras de segurança do Planalto que mostravam a invasão dos golpistas. Elas foram disponibilizadas após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Mas quando foi pedida pela imprensa, o presidente Lula negou. Outro assunto sigiloso do presidente Lula: declaração de ministro. Em agosto, foi negado acesso à declaração de conflito de interesses do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, entregue ao assumir o cargo, sob a alegação de que os dados são pessoais e têm acesso restrito. Outro assunto que me chama a atenção, nas páginas de hoje dos jornais do Sul, é que a Folha de São Paulo, por exemplo, vocês podem ver, registra os 150 anos do concorrente, o Estadão. Diz aqui a matéria, com esta foto em destaque, na Folha de São Paulo de hoje: mais antigo entre os grandes jornais paulistas em atividade, o Estado de São Paulo completa 150 anos. Legenda da foto: jornalistas trabalham na redação do Estado de São Paulo em 2024. Foto: divulgação do Estado de São Paulo. E ainda traz uma frase do Francisco Mesquita Neto, que é o presidente do Conselho de Administração do Grupo Estado. Diz ele: o jornal que nasceu para apressar o fim de um regime arcaico, a monarquia escravista, manteve sempre o compromisso de mirar seu próprio futuro e o do país, apostando em estar aparelhado do ponto de vista da tecnologia, de processos e de gestão, de modo a continuar avançando. Portanto, um registro feito pela Folha de São Paulo ao aniversário do concorrente Estadão. Também quem se manifestou sobre o aniversário do Estadão foi o concorrente, o Globo. Olha o que o jornal Globo, que está completando este ano 100 anos, diz: ainda estamos aqui. Duas instituições jornalísticas centenárias, nas bancas concorrentes, nas trincheiras pela democracia aliadas. Estilos diferentes, valores em comum que estão aqui até hoje. Parabéns, Estadão, pelos seus 150 anos. O tempo passa, a tecnologia muda, mas o compromisso com o Brasil e com a democracia ainda
está aqui. Uma homenagem de O Globo aos 150 anos do Estadão, mostrando essa deferência de empresas concorrentes. Folha de São Paulo homenageando os 150 anos do Estadão. Jornal Globo homenageando os 150 anos do concorrente Estadão. Empresas concorrentes no ramo de jornalismo, mas unidas na defesa da democracia, como dizem aqui, nas mesmas trincheiras da democracia, como diz aqui o anúncio do jornal O Globo. Com essa informação, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias deste sábado, dia 4 de janeiro de 2025, agradecendo a sua audiência e até a próxima oportunidade. Obrigado.